pouquinho hoje sobre higiene genital masculina. Higiene do pênis. É um assunto muito importante porque no Brasil temos alguns locais onde se sabe que homens que fazem má higiene do pênis, que não limpam bem o pênis, têm um aumento da chance de câncer de pênis. Então, quem limpa o pênis, quem faz uma boa higiene do pênis, está fazendo uma prevenção para o câncer de pênis. E isso é uma informação muito importante que todos eles deveriam saber. Simples, água e sabão. Muitos homens têm o excesso de pele, têm prepúcio e aquela parte da pele que encobre a glande, a ponta do pênis, muitas vezes acumula secreção, esmegma e células que ficam presas ali dentro. E o que é importante fazer é limpar bem aquela região. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes? Na hora do banho, puxar a pele para trás e naquela área encoberta, passar bastante água e sabão. De preferência, um sabão neutro. E depois enxaguar bem. Em relação à atividade sexual, eu sempre digo para os meus pacientes que duas coisas são bastante importantes. Depois da relação, é importante ir no banheiro e fazer xixi, esvaziar bem a bexiga, porque isso previne infecção do trato urinário. Principalmente infecção da bexiga, infecção da próstata e infecção dos testículos. Em relação aos pelos pubianos, eu sempre comento para os meus pacientes que o ideal é baixar a altura dos pelos pubianos. Não precisa ser com gilete, porque fazendo isso com gilete, com lâmina, o paciente pode muitas vezes ter foliculite. E foliculite é uma infecção na pele que ocorre naquela região onde foi passada a gilete. Então eu recomendo que normalmente se use uma maquininha elétrica de barbear e não se corte junto da pele, mas um pouquinho acima, que deixa um tamanho um pouquinho maior, mas que não fique com aquele excesso, com bastante pelo pubiano. Porque quando o paciente tem muito pelo, tem uma grande quantidade de pelo na região genital, isso faz acumular umidade e calor. E umidade e calor nessa região não são benéficos para o pênis e para o escroto. Por quê? Porque excesso de calor e umidade na região do pênis e do escroto podem muitas vezes gerar candidíase, que é uma patologia muito comum e que pode provocar coceira, prurito, pode provocar dermatites naquela região e balanopostites fúngicas, que é aquela infecção por fungo que ocorre no pênis. E uma outra dica que eu também gosto de passar para os meus pacientes é em relação ao tipo de cueca que usa. O ideal sempre é uma cueca de algodão mais solta, porque as cuecas de tecido sintético muitas vezes elas provocam um abafamento, um aumento de calor e umidade na região genital. Então eu, de preferência, sempre sugiro usar uma cueca mais solta e de algodão. Essa questão da cueca e da umidade e do calor não tem nada a ver com o desempenho sexual. Tem a ver com a questão da higiene e de algumas infecções que podem ocorrer nessa região perigenital. E essas infecções podem ser de bactérias ou de fungos.